Coloque a mão sobre a palavra, diga assim: Senhor, use essa palavra para falar comigo nessa noite. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Olha só, Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Posso ler? Quem já encontrou aí, diga amém. Olha o que diz aí, diz assim, ó: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos. Quantos? Juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés em Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram dos seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Diga glória a Deus. Olha só, pode fechar a Bíblia e preste atenção no recado de Deus para você e para mim. A Bíblia diz que Jesus, ele está pregando para uma multidão, e nisso que ele prega a essa multidão, ele avista na sua frente 2 barcos. 2 barcos que estavam na orilha do mar, na orilha ali do lago de Genezaré. E eu pergunto a você: os barcos estavam cheios ou vazios? Cheios ou vazios? Vazios. Porque a Bíblia diz que Pedro havia trabalhado a noite toda e não tinha pescado nada. Quando Jesus chega e vai ao encontro de Pedro, Jesus chega até Pedro, e na conversa entre Jesus e Pedro, Pedro diz para ele: Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas nós não pegamos. E o que isso nos ensina é que as lutas não vêm para quem só não faz nada. As lutas vêm para quem também trabalha. As lutas também vêm para quem está na luta. As lutas vêm também para quem tem empresa. As lutas vêm para quem está fazendo algo. A luta vem para aqueles que estão lutando. As lutas não vêm simplesmente para aqueles que estão parados ou desempregados, ou aqueles que não querem fazer nada da vida. A luta vem para qualquer um. A luta, ela vem para mim, ela vem para você, ela vem para qualquer um de nós, independente de quem nós somos. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pede para que Pedro empreste esses 2 barcos para ele. E ele entra em um deles. E nisso que ele entra dentro desse barco, ele diz: agora sim, lança a rede à direita. E a Bíblia diz que eles, quando lançam a rede, pegam uma grande quantidade de peixe que era impossível carregar sozinho. Tiveram que chamar ajuda. Ou seja, aqueles que a noite toda trabalharam e não pegaram nada, que encostam seu barco vazio na beira do mar, agora estão encostando de novo o seu barco, mas diferente, com o barco cheio. Apóstolo, mas isso é a história, nós estamos careca de saber isso.
Mas a direção de Deus para nós nessa noite é simples. A direção de Deus para mim e para você é o seguinte: barcos vazios não produzem peixes. Será que você pode dizer isso a alguém do seu lado? Barcos vazios não produzem peixes. Não entendi, apóstolo, vou te explicar. Uma pessoa sem direcionamento de Deus, sem Deus na sua vida, ela pode trabalhar, mas ela nunca vai chegar ao êxito da sua vida. Porque o êxito de um ser humano está no quanto a presença de Deus está dentro do seu barco. Enquanto a presença de Deus está dentro da sua vida. Se a presença de Deus está dentro da sua vida, prepare-se para o grande êxito que Deus tem para você. Prepare-se, porque a pesca não será uma pesca fracassada, frustrada, mas será uma noite maravilhosa nessa aqui, em que você está, aonde Deus está preparando você para viver o êxito das suas bênçãos na sua vida. A Bíblia diz que eles olham para o barco. Pedro, quando desce do barco, está frustrado. Está frustrado porque a notícia que ele tem que dar para os seus companheiros é: nós trabalhamos, não pescamos nada. Mas olha agora quando Jesus entra dentro da barca, quando ele coloca os seus pés dentro da barca. Sabe qual o segredo do êxito, do sucesso, independente do que você faz? Quando eu digo êxito, é onde você colocar as suas mãos e você ser abençoado. O segredo de onde você colocar as suas mãos e ser abençoado é que Jesus nunca pode estar pelo lado de fora. Ele nunca pode estar do lado de fora. E ele estava ensinando isso para a multidão, pela multidão de pessoas. Ele olha para a multidão e fala: olha, preste atenção, vou falar ali com aqueles 2 barquinhos. E ele escolhe justamente o de Simão. E quando Simão diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, ele disse assim: peraí, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu mostrar. Quando ele entra dentro do barco, ele diz: olha, comigo no barco é diferente, o trabalho é melhor, a força é diferente. Você não precisa ficar com medo, que a pesca é certa. Com Jesus no barco, o êxito é certo. Olha, quando Pedro chega na sua casa, a Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra. E se ele tinha uma sogra, quer dizer que ele era o quê? A notícia foi boa. A notícia é: amor, olha, essa noite para mim foi a melhor noite da minha vida. Essa noite era para ter sido uma noite de frustração, era para ter sido uma noite em que a gente estava endividado ao amanhecer. Mas olha, chegou ali na beira da praia, eu conheci alguém que era diferente, falava diferente, agia diferente, e ele pediu uma oportunidade de entrar no meu barco, que por sinal, amor, estava vazio. Mas quando eu abro as portas do barco para ele entrar, ele diz assim: olha, joga agora a direita. Eu até disse para ele que a direita eu já tinha jogado, mas que na palavra dele eu ia jogar. E amor, é peixe, é tanto peixe, que nós precisamos chamar reforços para esses peixes que nós pescamos. O que Deus quer dizer para você nessa noite: barco vazio não produz peixe, mas barco que tem Jesus, a pesca será maravilhosa. Barco com Jesus, você vai viver êxito. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do barco. Por que eu disse que tem cultos e cultos? Tem cultos que é para todos, e tem culto que Deus está falando os que vieram até a orelha. Talvez você não entendeu, eu vou explicar de novo. Tem culto que é para muita gente, mas tem culto que é para aqueles que Jesus chamou até a orilla da praia. Apóstolo, o que é esse negócio que o senhor está dizendo? Vou falar na linguagem de hoje. Tem culto que é para muita gente, mas tem culto que é para aqueles que estão mais próximo à margem do lago. Deixa eu dizer para quem ainda não entendeu: se hoje você está aqui, você está mais próximo daquilo que Deus tem para você. A única coisa que Ele está dizendo é: aprenda com Pedro, aprenda com a palavra, que barco vazio não produz peixe. O que é isso, apóstolo? Barco vazio, casamento frustrado.
Barco vazio, vida financeira frustrada. Barco vazio, a nossa vida é fracassada. É fracasso atrás de fracasso. Você quer viver o fracasso? Tira Jesus do seu barco. Sabe o que ele dizia? Pedro, deixa eu ensinar para você. Se eu estou no seu barco, a pesca é grande. Se eu saio do seu barco, o fracasso é inevitável. O que as pessoas não entendem hoje é que elas podem ser o melhor profissional da face da terra, que elas podem estudar na melhor universidade que existe, que elas podem ser o melhor dos melhores, mas se o barquinho está vazio de Jesus, a frustração é grande dentro da sua vida. Existem áreas da nossa vida que dinheiro não paga a frustração. Existem áreas da nossa vida que você pode ser bem sucedido financeiramente, mas não quer dizer que você vai ser bem sucedido espiritualmente. E um homem vazio da presença é vazio de tudo, e tudo que ele tem é só dinheiro. Deus está dizendo: barcos vazios não produzem peixes. Às vezes nós precisamos encostar o barco. Eu vou dizer uma frase aqui para você que tocou muito quando Jesus me falava hoje. É uma frase muito importante. É uma frase que quando Jesus falou comigo, acalmou a minha alma. É simples, mas é muito impactante. Jesus falou: não importa o qual seja a frustração da sua noite, quando você crê, ao amanhecer, o Jesus que está no seu barco vai produzir grandes pescarias, grandes milagres e grandes vitórias na sua vida. Não importa onde você foi frustrado, não importa onde você sofreu a sua frustração, só não permita que Jesus saia do seu barco. E uma das coisas que Jesus fala para Pedro é: Pedro, agora que eu estou no seu barco, rema mar adentro. Não entendi, apóstolo, vou dizer para você. Jesus disse: Pedro, agora que eu estou no seu barco, começa a remar. Ele diz para Pedro: vai remando. Ou seja, tem muito crente hoje esperando, tem muita gente hoje esperando que as coisas de Deus venham com motor de popa. Ou seja, que Jesus coloque um motorzinho e impulsione a vida dela. Jesus está dizendo para você: o sucesso, o êxito de uma vida não está simplesmente em você ter Jesus no barco. Está em Jesus, está no barco, e você não parar de remar, continuar indo para cima, continuar lutando. Tem pessoas que pararam de remar, estão buscando a Deus, mas não remam, não despontam novos horizontes, não corre atrás das oportunidades. Deus está dizendo para você: o remo é seu, a bênção é minha, mas quem tem que remar é você. Fala para dois aí do seu lado: Jesus não vai remar por você. Continua remando. Rema, 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 que a oportunidade vai encontrar você. O barco, se tem Jesus. Agora sabe o que acontece? Às vezes a gente chega na igreja e espera que Jesus reme por nós. Agora eu virei crente, sou dizimista, sou ofertante. O pastor falou que lá no Malaquias capítulo 3 versículo 10 está dizendo que o céu vai se abrir. Vamos esperar o céu se abrir. Vamos esperar que o milagre aconteça. Quando Jesus está no nosso barco, nós precisamos ser o provocador dos milagres. Quem abençoa é Jesus, mas quem tem que remar? Quem abençoa é Jesus, mas quem tem que remar? E o que é remar, apóstolo? Remar é quando você não para, quando você vai atrás das oportunidades, quando você está sempre preparado. Ou seja, Pedro podia dizer para Jesus:
eu estou cansado. Eu trabalhei a noite toda. Não pesquei nada, Jesus. Eu estou morto. Pede para alguém remar o barquinho. Fala para quem está do seu lado, quando você pedir para alguém remar aquilo que é para ser seu, a bênção será de quem rema. Cuidado para você não passar aquilo que é seu para outro. Cuidado, porque às vezes o outro que vai remar no seu lugar vai chegar na sua frente. E agora fala para quem abre a mãozinha, fala assim, ó, e quem chega na frente é que sobe no pódio. Se você não entendeu, eu vou te explicar. E o pódio de número 1 só tem quantos? Só tem quantos? Jesus está dizendo para você, não passe aquilo que é seu, a oportunidade que é sua, não passe a vez, não peça para os outros fazer aquilo que Deus está pedindo para você. Se Ele pediu para você, é para você. Apóstolo, eu estou cansado, rema. Apóstolo, eu estou passando por luta, rema. Apóstolo, eu estou enfrentando o pão que o diabo amassou e pisou em cima, rema. Continua remando, o remo é teu, a vitória é tua, e o lugar que Deus preparou é para você. Cuidado, quando a gente passa o lugar para o outro, às vezes a gente sobe no segundo lugar. Mas no segundo lugar tá bom, apóstolo? Não, a Bíblia não fala que os que carregaram o peixe é que foram abençoados. A Bíblia diz que quem foi abençoado foi quem jogou a rede. Qual foi o nome de quem jogou a rede? Quantos Pedro tem aqui nessa noite? Fala aí para quem está do seu lado, fala, a rede é sua, o remo é seu, o barco é seu, o remo é seu, o barco é seu, a vida é sua. Não passe o que é seu para outro, porque senão outro vai tomar aquilo que é seu. Acontece que uns nasceram para carregar peixe e outros nasceram para jogar rede. Não entendi, apóstolo, vou te explicar. Tem gente que nasceu para viver coisas extraordinárias, outros só para fazerem parte do cenário. Amém? O que é fazer parte do cenário, apóstolo? É simples. É aplaudir a vitória daquele que está sendo abençoado. Deixa eu dizer para você, Deus não chamou você para meio fio. Deus não chamou você para fazer parte do cenário. Deus chamou você para estar entre os protagonistas da história. Deus escolheu você para estar entre os grandes. Deus chamou você para ser mais que vencedor. Não passe a oportunidade que Ele te deu. Deixa eu dizer, vou repetir aqui as duas palavras que eu falei. Jesus no barco, pesca milagrosa. Segundo, o remo é seu. Estou cansado, apóstolo. Rema. Pedro trabalhou a noite inteira. A Bíblia diz que quando Jesus encontra com ele, eles estão lavando. É aí que vem o tiro, porrada e bomba, como diz a Bíblia. Sabe o que é lavar a rede? 30 anos que eu prego a palavra, e eu pensei que lavar a rede era desistir. Pergunte para um pescador o que é lavar a rede. Lavar a rede é tirar os enroscos. Lavar a rede é limpar a rede para jogar de novo. Vou repetir. Lavar a rede não é desistir. Lavar a rede é acreditar que se a primeira puxada que você jogou não deu, a segunda vai dar. Se não deu na segunda, a terceira vai dar. Se não deu na terceira, vai dar na quarta. Se não deu na quarta, vai dar na quinta. Se não deu na quinta, Jesus só está dizendo: ei, lava as redes. O que é lavar a rede, apóstolo? Não para, pau para.
continua remando e lançando a rede. Continua remando e lançando a rede. Que ao amanhecer, vou repetir, ao amanhecer, Jesus vai te entregar o peixe. Barco sem peixe é barco vazio. Barco sem peixe é viver pelo esforço do braço, pela capacidade que possui. Barco vazio é quando você acredita que o teu potencial é maior do que o de Deus. Sabe que é barco vazio? É quando você coloca Deus em stand-by e você diz para Ele: pode deixar, que quem cuida da minha casa sou eu, quem cuida da minha família sou eu, quem cuida dos meus filhos sou eu, quem cuida dos meus bens sou eu, quem cuida do dinheiro sou eu. Ah, se eu não trabalho, ah, se eu não saio trabalhar, ah, se isso, ah, se aquilo. Deus está dizendo: esse é o pescador que trabalha a noite inteira e não pesca nada. Qual é o que pesca? É aquele que quando encontra com Jesus, que tem um encontro com Deus. É aquele que quando tem um encontro com Deus, Jesus vai falar para ele: posso entrar no seu barco? Posso entrar no seu barco? E quando ele entra, uma vez eu falei para Deus: Senhor, entra no meu barco e liga o motorzinho e bora. Só que eu estou aprendendo junto com você hoje. Eu estou aprendendo que quando Jesus entra no meu barco, não é Ele que vai remar. A oportunidade que eu dou de Ele entrar no meu barco é a oportunidade de ter o abençoador na minha vida. Amém? Quando Jesus está no seu barco, lembra-se, tua casa não está abandonada, tua família não está abandonada, teus filhos não estão abandonados, tua vida não está abandonada, teu profissional não está abandonado, nada está abandonado. Quando Jesus está no teu barco, a proteção de Deus está. Agora fala para quem está do seu lado: Ele só não vai remar por você. Quando ele entra dentro do barco, ele fala para Pedro: e aí, Pedro, rema. Tem alguém do seu lado para você falar para ele assim, ó: rema. Rema. Sabe o que é remar? Continua. Está difícil, apóstolo. O mar não está para peixe. A situação não está legal. As coisas não estão bem. Estou bem sucedido em uma área, mas tem uma área da minha vida que eu estou sendo fracasso. Tem uma área da minha vida que eu estou vivendo um fracasso. Tem uma área da minha vida, se alguém perguntar para mim, eu tenho vergonha de falar, porque eu estou vivendo um fracasso. Jesus está dizendo: não tem problema, eu estou no seu barco. 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 Se eu estou no seu barco, você não está sozinho. Continua remando. Mesmo que o mar está escuro, mesmo que o mar está em trevas, mesmo que a noite não está permitindo você enxergar aonde os peixes estão, mesmo que você está cansado, a ordem é: continua remando. Vai remando, vai remando, vai remando, vai remando, que ao amanhecer, o Jesus que está no teu barco vai mostrar para você aonde estão os peixes. Lembra? Tem uma canção que diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira, todavia, continua se alegrando. Continua se alegrando. Jesus não dá peixe para Pedro. Jesus dá direção. Amém? Não só para Pedro, como Jesus ensinou e estava ensinando uma multidão. E continua ensinando a multidão. Porque hoje nós fazemos parte desse ensinamento. Quantos estão aprendendo com essa palavra nessa noite? E sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, segredo é eu estar no barco. Segundo, é você continuar remando. Terceiro, jogou a rede aqui, não funcionou, tem que tirar os enroscos. O que é tirar os enroscos?
Já levei o currículo, mas não deu certo. Lava a rede e se prepara para levar no outro. Eu já orei, mas fulano não mudou. Lava a rede e continua orando. Lavar a rede quer dizer não para, não desista, não desista. Sabe por quê? Porque se os grandes hoje, que hoje são grandes em nomes, tivessem desistido lá atrás na primeira vez. Por exemplo, o inventor da lâmpada fez mais de 80 lâmpadas para funcionar uma. Quantas? Ou seja, quando ele fez a primeira, deu certo ou deu errado? Fala para quem está do seu lado, lava a rede. Fez a segunda. Deu certo ou deu errado? E ele fez a terceira. Quantas vezes? 80. Quantas vezes você vê na televisão a pessoa dizer, olha, tentei uma vez, tentei duas, tentei três, tentei quatro, tentei cinco. É que às vezes, na primeira tentativa, desistir não é lavar a rede, é guardar a rede. A desistência de um pescador não é quando ele está lavando, é quando ele está guardando a rede. Lavar é tirando todas as impurezas e a sujeira que ele jogou, que veio no lugar do peixe. Imagina. Pega essa. Jesus nunca chega atrasado. Quando ele chega para entrar no barco, já o cenário está pronto. Ó, pensa comigo. Ele entra no barco, chama Pedro, fala para Pedro, rema. Pedro vai remando. E as redes estão sujas ou estão limpas? Vou perguntar de novo, estão sujas ou limpas? Quando Jesus está lá, e ele olha lá e diz assim, 2 barquinhos lavando a rede. Está na hora de eles viverem o sobrenatural. Fala para quem está do seu lado, não estavam guardando a rede, estavam lavando a rede. Quando Jesus fala para Pedro, rema, ó Pedro, eu não sei a qual altura do mar ele chega, mas eu sei que chega um determinado momento que Jesus fala, agora está limpa a rede, está sem sujeira, está sem imperfeição, joga ela do lado da direita. E a Bíblia diz que a rede pegou tanto peixe que estava a ponto de querer romper. Vou te explicar. Às vezes, o cansaço, os problemas, as lutas começam a fazer com que a rede se encha de sujeira. E a gente tem duas opções. Uma, lavar para jogar de novo, ou lavar para guardar. Tem pessoas que depois que vieram para o Evangelho, parece que guardaram a sua rede. Tem pessoas que parece que hoje, depois que vieram, que conheceram Jesus, que convidaram Jesus para o seu barco, querem que Jesus coloque um motorzinho no barco dela, para ela não precisar mais remar. Repare bem, que quando nós chegamos à igreja, nossa oração era diferente. Sobe monte, desce monte, e faz propósito, e ora. Sabe por quê? Porque quando você sente Jesus entrando no barco, e você vê Jesus no barco, você começa a remar. O problema é como o crente cansou de remar. E vou terminar aqui. Tem alguém comigo aí? Sabe o que é que Jesus fala para Pedro? Rema e afasta
orla da orilla do mar. Sabe o que ele fala para Pedro? Vai remando e se afasta. Rema, mar adentro. Tem hora que a proximidade da orla impede a gente de viver o sobrenatural. Sabe por quê? Quando o barco está na orla, está em terra. Está em terra. Mas quando o barco está em mar adentro, está no sobrenatural. Tem hora que se você não se afasta de pessoas que só estão comprometidas com o natural, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Deixa eu dizer para você, para quem não entendeu, tem pessoas que são enviadas do diabo na nossa vida só para falar do natural. O que é o natural? Não dá, não posso, não consegue, não tem jeito, está difícil, o país é assim, a situação está assim, o difícil é isso. Olha, se você fosse assim, você conseguiria, se você tivesse isso, ia dar certo. Essas são as pessoas são as pessoas que estão na beira do lago. Mas tem hora que Jesus fala assim, ó, rema, mas vai bem para longe, vai bem para o meio. Sabe o meio? O meio aonde você só está dependendo do barco, o meio aonde você não depende mais de ninguém, o meio aonde você não escuta mais o pessoal natural. Você só vai escutar aquele que diz, olha, agora joga a rede para a direita. E quando você obedece o sobrenatural, a pescaria é maravilhosa. Cuidado que tem pessoas. Eu falei que Jesus hoje ia só dar meia palavra, e é só meia. Está acabando aqui. Cuidado. Primeiro, Jesus precisa estar no seu barco. Segundo, quem rema é você. Terceiro, lavar a rede não é guardar. Quarto, afaste-se daqueles que vivem o comum. Afastar não quer dizer que você precisa abandonar, não, porque às vezes você vive no mesmo lugar da pessoa. Afastar é você parar de ouvir, é guardar o seu ouvido, parar de ouvir o sobrenatural para ouvir parar de ouvir o natural para ouvir o sobrenatural. Na matemática de Deus, nós nunca vamos entender o que é milagre. Porque milagre não foi feito para entender, foi feito para contar. E tem pessoas que querem o natural, mas como? Sabe qual é o natural? O natural quer, como é que vai acontecer isso aí? Como é que Deus vai fazer? Às vezes você recebe uma palavra sobrenatural de Deus, e você comenta com alguém, e a pessoa diz assim, mas como? Da onde vai? Da onde? Você não tem nem possibilidade para isso. Como? Você sabe que tinha um cego que estava dentro de uma aldeia, e Jesus fala para o cego, olha, vem para fora. E Jesus tem que tirar ele de dentro da aldeia. E quando ele está fora da aldeia, Jesus fala, agora vai ser curado. E quando ele é curado, Jesus fala para ele, não volta mais para lá. Tem pessoas querendo peixe sem presença, sem Jesus estar no barco. Se Jesus não está no barco, esquece peixe. Você nem vai partir para o segundo. Tua remada vai ser cansativa. Você não vai lavar a rede, você vai guardar a rede. Se Jesus não está no seu barco, um momentinho que Jesus entra no barco, o barco se enche de quê? Um momentinho que a presença está dentro do barco, o barco se enche de peixe. 3 meses que a presença ficou na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom é transformada. 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Quando eu disse para você
que tem cultos que é para todo mundo, mas tem culto que são para quem Deus escolhe, para quem Deus traz até a bordinha do lago e diz para ele: ó, abre a sua mão. Qual o seu nome, Pedro? Qual o seu nome, Pedro? Eu não sei. Abra a mão, Pedro. Eu não sei qual foi a sua frustração. Eu não sei aonde te frustraram. Eu não sei qual área da tua vida está sendo frustrada. Eu não sei qual a área da sua vida. Como pastor, eu não sei. Mas Deus manda eu dizer para você nessa noite. Deus manda eu dizer para você nessa noite que no mesmo lugar que você foi frustrado, você vai voltar para dar o seu grito de adoração. Que no mesmo lugar da sua vergonha, Ele vai te honrar. Que na mesma noite da frustração, você vai ver o amanhecer da presença dEle na sua vida. Eu quero hoje profetizar sobre a sua vida. Eu estou profetizando sobre a sua vida a palavra que Deus me manda dizer a você. E a palavra que Ele manda dizer para você: não se preocupe com a frustração. Preocupe-se em que a presença esteja em primeiro. Porque se a presença está em primeiro, a pesca será maravilhosa. A pesca será maravilhosa. Você será direcionado por Deus. Quando você sair daqui hoje, se você der a oportunidade para Deus, você já está saindo remando. Não sei se é agora, se é depois, já jogando a sua rede. Vai jogando a sua rede. Se é preciso lavar, lava. Guardar nunca. Amém? Se você está aqui, Deus está dizendo: guardar nunca. Nunca. Após se o Senhor conhecesse a minha vida, eu fui atender um casal. Esses dias eu estava brincando com o pastor Endel aqui, falando para ele: vai buscar um Burger King para mim, porque estava dando na promoção do careca, lembra? Alguém viu a promoção? Falei para ele: vai buscar um para mim. Ele falou: ó, poxa, eu tenho que entrar na fila, porque lá em casa são 6 pedindo para mim entrar. Eu estava brincando com ele. Eu falei: passa eu na frente e vai buscar um lanche para mim. E atendendo um casal. Eles falaram para mim que a única refeição deles foi o Burger King. A situação deles estava tão difícil, mas tão difícil, que eles disseram para mim: graças a Deus saiu aquela promoção e meu marido era careca, e nós comemos um lanche e dividimos em 2. Não foi, filho? A situação pode estar triste, inadequada. Talvez tudo que você está vendo na sua frente seja a frustração de um barco vazio. Mas Deus não chamou você para isso. E a pergunta é: posso entrar no seu barco? Hein, Pedro? Posso entrar no seu barco? Seu nome é? Posso entrar no seu barco? Ou você acha mesmo que hoje Jesus está falando com Pedro? Com quem você acha que Jesus está falando nessa noite? Com quem você acha que Jesus está falando nessa noite? Então Ele está dizendo para você: posso entrar no seu barco? Posso entrar no seu barco?
Mas não estou entrando para te trazer descanso. Estou te entrando para dizer, continua remando. Lava as suas redes. Afasta do natural. Porque o sobrenatural está sendo preparado para você. Eu não sei se é amanhã. Eu não sei se é depois. Mas o que eu sei, posso te garantir, é que daqui uns dias você vai subir aqui nesse altar e vai dizer: ó, os meus peixes tá ali. Como é que você encontrou os peixes? Apóstolo, vou te contar. Eu estava assim, estava assado. Convidei Jesus para entrar no meu barco, comecei a remar. E de repente, eu estava sendo frustrado no casamento. E Jesus falou: agora você vai encontrar o peixe do milagre no seu casamento. Meu casamento foi restituído. Daqui a pouco você vai encontrar: minha vida financeira foi restituída. Minha vida sentimental foi restituída. Minha vida espiritual foi restituída. Opa, peraí, qual mais falta? Se não falta mais nada, os peixes que vêm da parte de Deus são tantos, repito, são tantos, que você vai ter que chamar ajuda para poder carregar. Barco vazio não produz peixe, mas barco cheio da presença produz peixe em abundância. Amém? Tem gente que nunca olhou na sua cara e daqui uns dias vai dizer assim: Maria, João, onde é que é para pôr? Onde é que é para pôr? Traz para cá, João. Coloca esse aqui. Ô João, oi, onde é que é para pôr? Não pode pôr aqui também onde a Maria pôs aí. Tem pessoas que nunca acreditaram em você, que nunca deram crédito a você. Tem pessoas que olharam para você e te desprezaram. Jesus está dizendo para você: deixa só os peixes aparecer. Deixa só os peixes aparecer na sua vida. Você vai ver que você vai ter que chamar parente, amigo, irmão, família, só para ajudar você a carregar a bênção de Deus. Deixa eu dizer, lá atrás Deus falou para 12 espias: vai lá espiar o que eu tenho preparado para o povo de Israel. E eles disseram: Senhor, a terra é boa, tem gigante, mas também os cachos de uva só se carregavam em 2. 3 meses que a presença ficou na casa de Obed-edom, a casa encheu de peixe. Quer ter o êxito do sucesso? É a presença. Quem luta pela força do braço tem noites cansativas. Quem luta pela força do braço não chega muito longe. Guarda as suas redes. Tem pessoa que você pergunta, você fala para ela assim: mas por que você não faz isso? Ela diz: não. Já guardou a rede. Cuidado para ela não te contaminar. Cuidado. Porque às vezes ela te contamina. Às vezes você fala para ela: daqui um dia você vai estar andando com um carrão dessa aí. Fala: não, fusquinha para mim tá bom. Levanta a mão quem quer um fusquinha. Você quer um fusquinha? Levanta a mão quem nessa noite, se Deus jogar do céu aí uma Land Rover na sua vida, tá bom. Levanta a mão. Levanta. Levanta aí. Tá igual Jesus na cruz, né, Pai? Perdoa, ele não sabe o que fala, não é? Essa é ruim. Tem que ser da velar para cima. Nós estamos falando de peixe, velar. Lembra de vela. Daqui a pouco Deus fala para você assim: onde você está morando? Onde você está morando?
Eu estou morando ali naquela casinha ali. Deus falou assim, ó, faz as malas. Faz as malas. Aí você olha e fala, meu Deus. Eu lembro de uma vez que Deus falou para mim, cabeça, para fazer as malas. E tudo que a gente tinha mesmo era só as malas, não tinha nada. Era só as malas, você lembra? Tinha nada não. A gente morava no quartinho da igreja. E a gente só tinha as malas. Deus falou, faz as malas. Eu falei, é só que tem. Mas nada. Alguém é dessa época aqui que eu morava no quartinho? Quem é? Morava no quartinho. Essa época, o senhor lembra disso aí? Morava no quartinho. Quartinho assim, 4x4. Minha TV ficava assim. Subia numa escada. Você curiava lá, não é? Ficava olhando o que tinha lá em cima. Meu colchão era no chão. À noite eu arrancava as cadeiras, colocava o carro para dentro, fechava a porta. E de dia, o seu Severino. E tinha como? É esse negócio aí. A gente tinha até o closet. O closet era o banheiro que tinha, que era para ser um banheiro. Nós deixou inútil lá o banheiro, fizemos o closet. Ficou chique. E ali a gente morava. Chegou um dia, Deus falou assim, arruma as malas. Eu falei, opa. Arrumamos as malas, Deus falou, vai. Nós chegamos na casa e não tinha nada. Só as malas. Lembra? Aí falamos, e agora? Nós só temos mala. Deus vai comer como? Na igreja pelo menos tinha um fogão. A geladeira. Tinha uma geladeira que era guerreira. Você ligava ela no 220, ela funcionava no 110. Você ligava ela no 110, ela funcionava no 220. Era uma benção a geladeira. Está viva até hoje. Tá aí, tá. Essa aí é relíquia da igreja. Nem venda, não troca, ela fica aí. Ela não queima por nada. Essa aí é igual o Fênix, ela renasce do inferno. Não é? Você queima ela, ela liga sozinha ela. Tá lá em cima lá. E vai mexer nela pra você ver, você toma choque. Tá lá. Não é assim? Você lembra dela? Rapaz, nós entramos na casa, eu falei, e agora? Deus falou, muda. Foi aparecendo o colchão. Sabe como é que foi o nosso primeiro fogão? Nós achamos na hora, como é que é? O LX usado. O dono do prédio da igreja que foi comigo emprestar o carro para me buscar o fogão. Chegou o fogão em casa, a gente achou que o fogão era 2.0, última geração. Não é? Chiquérrimo. Botamos o fogão lá, só funcionava 3 bocas, a outra ficava meio assim, entendeu? Ela funcionava só 3. A outra era meio ataque epilético. Funcionava, apagava, não acendia. E aí o closet nosso era improvisado, não, era um closet feito na igreja. Então não tinha guarda-roupa. Aí nós damos pau de arara. Você conhece pau de arara? Pau de arara é 2 cabides assim, com um cabo de vassoura, assim, o outro preso assim, plantava os cabides. Você colocava de noite, de manhã já estava no chão a roupa. E nós fomos para lá. E fomos morando lá. E Deus foi honrando. Foi honrando. Fomos remando. Põe sua panela lá no meu fogão hoje para tu ver. Vai lá, pô. Vai ver se meu fogão hoje tem ataque epilético. Vai lá para tu ver. Ele tem uma boca no meio assim, que é a boca do dragão que eu chamo. Pôr lá, queima tudo. Não é? Tá lá. Vai lá. Queima tudo, a boca do dragão. Parece um maçarico. Mas quando você vai remando, não tinha nenhum guarda-roupa. Você vai no meu quarto agora, tem 2. É claro que juntar os 2 não dá 1, mas tá bom, tem 2. Tem 2. Tá lá. Você vai remando. Conforme você vai remando,
Deus vai te dando a direção de onde jogar a rede. E aí os peixes vão vindo. Os peixes vão vindo. Os peixes vão vindo. Só que Deus nunca vai te dar peixe antes da presença. Primeiro a presença, depois os peixes. Quem está entendendo? Não entendi, apóstolo, te explico. Primeiro Deus, depois o que você precisa de Deus. Se eu perguntar aqui, quem é que precisa de Deus? Vem sexta-feira para tu ver, todo mundo precisa de Deus. Mas poucos são aqueles que querem Deus mais do que o que ela precisa. Jesus falou, quero entrar no seu barco, só que eu só vou te dar onde está o peixe se a minha presença primeiro estiver dirigindo o seu barco, dirigindo a sua vida. Deus não vai remar por você, nunca, nunca, nem adianta. Não adianta você reclamar que Deus não abriu uma porta. Não, Deus no seu barco, você rema e a porta se abre sozinha. Deus no seu barco, quando for a hora de lavar a rede, sabe o que é que você faz? Você fala, opa, deixa eu tirar o que não presta. Deixa eu tirar o que não presta. E aí quando você tira o que não presta, Soichiro Honda pegou a máquina de costura da mulher dele, 1942, e fez o primeiro motor Honda. Lê lá no Google para você ver. Veio a guerra e ele perdeu tudo. Depois foi lá e penhorou as joias. Ele tinha um quê com a mulher, entendeu? Pegou as joias da mulher, foi lá, recomeçou de novo. Quebrou de novo. Quem pelo menos já viu um Honda andando pela rua aí? Eu te pergunto, se ele tivesse desistido, ele só seria o seu Soichiro, o Honda. Quem está me entendendo? Se você desiste, se você guarda a rede, teu casamento é frustrado, tua vida financeira é frustrada, as tuas coisas são frustradas. E cuidado para você não confundir a igreja com lugar de magia, em que você passa pela porta, o raio cai do céu e tudo muda. A igreja é o lugar para você conservar Jesus no barco, fazer a manutenção do barco. A gente não rema na igreja, a gente rema lá fora. Amém? Hoje você não vai remar, hoje você vai embora para sua casa, mas amanhã é dia de você remar. Continua remando. Amanhã é dia de você lançar a rede, continua lavando a rede. Tem pessoas que a televisão, a notícia, ela fica mostrando a igreja um lugar só de você viver a pesca maravilhosa. Não. O segredo da pesca maravilhosa foi a presença dentro do barco. O segredo de Obed-Edom foi a presença dentro do barco. Veja, quem se afasta da presença, a frustração é certa. É isso que Jesus quis nos ensinar nessa noite. Amém? Eu creio que essa noite é uma noite muito especial na sua vida. Amém? E por quê? Porque a gente não vê o que Deus faz, mas a gente pode sentir. A gente sente. E quando você sair daquela porta hoje, saiba de uma coisa: teu barco não está mais sozinho. Segundo, continua remando. Rema, não desiste não. Pode estar pesado, tem hora que as ondas são contrárias, tem os ventos, tem as dificuldades. Não fique esperando o motorzinho não. Tem crente assim: quando é que Jesus vai ligar o meu? Quer andar de barco com motorzinho. Jesus falou para Pedro: rema. E vai bem longe,
Quanto mais em águas profundas você for, mais dependente de mim você vai ficar. E quanto mais dependente de mim você ficar, maior vai ser a pesca que você vai viver na sua vida. Quanto mais em águas profundas você descer, mais Deus vai usar você. Quem está entendendo? Eu vou consagrar você aqui no altar. Você que hoje quer ser um pescador de coisas grandes na sua vida. Amém? E o que eu digo de pescador de coisas grandes? Não é só quando você está correndo atrás de dinheiro, não. É quando você tem êxito, como eu falei esses dias, nas coisas que você faz. Quando a sua família é um sucesso. Quando a sua casa é uma bênção. E quando você ganha dinheiro também é uma bênção na sua vida. Porque às vezes você ganha muito dinheiro, mas não tem a bênção. O que é que adianta? Posso te levar na casa de muita gente aí rica, mas que não tem a bênção de Deus e não é feliz. Ouvi uma pessoa dizer essa semana, uma empresária multimilionária. Ela disse assim, com essas palavras: eu tenho dinheiro, mas não sou feliz. Eu tenho dinheiro, mas não sou. Preciso fazer uma terapia. E o recado de Deus para você hoje é que você nem de terapia você precisa. A pia você já tem. Tem pia lá na sua casa? Só continua remando. Amém? Sabe qual é a terapia do crente? Quantos aqui precisam de terapia? Bom, bora lá então. Vamos fazer terapia. Mãozinha assim. Continua remando. Você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Quem entendeu a palavra? Te abençoou? Então guarda ela no seu coração. Antes de eu te ungir, eu vou orar e eu queria que você pedisse para Deus: Senhor, guarda essa palavra no meu coração. Porque quando você deparar com o problema amanhã, você vai lembrar que no teu barco está Jesus para te dirigir, para te abençoar. Amém? E não pensa que amanhã é que vai mudar as coisas, não. Porque você fez um voto. Não. Amanhã é o início de uma semente que você plantou. E tudo que você planta tem o tempo de colher. Então se prepara que nenhuma semente que você planta no altar de Deus fica sem colheita. Tem muita coisa preparada para você, que Jesus está no seu barco. Quantos entenderam? Fica de pé então, vamos orar.